Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou consultor aqui no Sebrae e hoje o nosso assunto é sobre imposto de renda, né? Falar um pouquinho sobre a declaração do microempreendedor individual, mas principalmente para a gente responder aquela pergunta: eu sou MEI, preciso ou não fazer a declaração de imposto de renda pessoa física? E para isso, trazemos hoje o nosso convidado, Sérgio Nigro. Nigro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar compartilhando com vocês, né, e com todos o pessoal que está assistindo aí. Legal. Então, para começar, né, Nigro, é bacana a gente comentar que o microempreendedor individual, ele traz dois papéis, né? Quando a gente fala aí de declaração, né, ele tem o papel dele como empresário, como MEI, mas ele também tem o papel dele como cidadão, né? Então, eu queria que você contextualizasse um pouquinho, né, quais são as responsabilidades e a diferença desses papéis que esse MEI tem nesse dia a dia dele para fins de declaração de imposto de renda. Sim, sem dúvida. O MEI, né, o próprio nome já diz, microempreendedor individual. Então, é uma pessoa física que tem a personalidade jurídica, né? Por isso existe um CNPJ, existe um alvará de localização no seu empreendimento, faz emissão de nota fiscal e tem as suas responsabilidades como pessoa jurídica, né, dentro da questão tributária e fiscal, certo? E, em contrapartida, tem ele como cidadão, né, o indivíduo com o CPF dele, que ele também tem as suas obrigações perante o fisco. Então, é importante ressaltar que uma coisa é diferente da outra. Apesar de que, no MEI, principalmente, as duas entidades, vamos dizer assim, elas se confundem nesse papel, é importante ressaltar que cada uma delas tem sua responsabilidade definitiva e específica dentro do composto tributário e fiscal. Legal. E aí é importante a gente comentar um pouquinho, né, qual é a característica, né, ou o que faz esse cidadão ou esse microempreendedor individual ter a obrigatoriedade de realizar as suas declarações, né? Limites de faturamento, limites de rendimentos, que tipo de rendimentos são esses, para a gente poder ajudar o pessoal aí. Exatamente, vamos pensar o seguinte, que no âmbito da pessoa física, então, quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, indiferente se é MEI ou não, então é todo cidadão que ele possui um rendimento tributável, né, na faixa de R$ 28.559,70, certo? Essas são as atividades, tá? Quem tem também atividade rural, né, que tem um valor de rendimento superior a R$ 142.798, também é obrigado, tá? Aqueles que também receberam rendimentos isentos e não tributáveis, tá, exclusivamente na fonte, onde a soma for superior a R$ 40 mil, certo? Uhum. Você podia trazer para nós, Ingrid, um pouquinho qual que é essa diferença, né, desses rendimentos? Primeiro vamos tratar um pouquinho aí da pessoa física, né, antes de entrar na esfera do MEI, mas sim, como que esse empreendedor que está nos assistindo agora, ele vai poder identificar e saber o que de fato é um rendimento tributável e o que é um rendimento isento? Joia. Então vamos pensar da seguinte forma, né, na pessoa física, os rendimentos tributáveis são os salários que você recebe de uma fonte pagadora, férias que porventura você teve, gratificações, comissões. Se você tem algum imóvel que foi locado, né, também é uma renda, também é passível de tributação, pensões recebidas, benefícios previdenciários e as remunerações dentro do todo o contexto aí, de tributação. Legal. Então, e agora o MEI, né? O MEI, como ele é obrigado a fazer a declaração sempre, não é, né? Bacana a gente falar um pouquinho aí sobre o limite de faturamento que o microempreendedor individual tem também, né? Algumas pessoas Sim. podem pensar, poxa, mas será que eu tenho que atingir esse limite para declarar? Não preciso? Contextualiza um pouquinho para a gente aí. O MEI, ele tem, né, como pessoa jurídica, né, como MEI efetivamente, ele tem a obrigatoriedade de realizar a declaração do DAS-MC-MEI.
né, o faturamento máximo, teto 81 mil ano, né, média 6.750, onde ele vai prestar contas ao fisco dentro do período, normalmente até 29 de maio do ano subsequente da sua receita, certo? Esse, em virtude da pandemia, ele foi postergado agora para o dia 30 de junho, né? Então ele precisa realizar essa declaração para poder regularizar a questão fiscal dele como MEI. Né? Legal, isso que você falou é bem importante, né? Devido a esse momento de pandemia que nós estamos passando, o governo ele prorrogou, né, algumas obrigações que as empresas possuem, e uma delas foi justamente o prazo para o microempreendedor individual entregar a sua declaração, então que ficou agora para o dia 30 de junho. Né? Então, quem está nos assistindo aí ainda não realizou a sua declaração, fique tranquilo que a gente está ainda dentro do prazo. Então temos aí um pouquinho menos de 2 semanas aí para cumprir essas obrigações e ficar em dia com o fisco, né, com a Receita Federal. E lembrando também que fazendo a declaração a gente consegue daí já regularizar essa situação fiscal e também já fazer a liberação das guias de pagamento para esse ano, né, de 2020. Isso mesmo, já fica liberado, já pode ir trabalhando aí nessas guias na subsequência. Isso. E, Nigro, como que o MEI, né, a pergunta que sempre, quando a gente está nesse período de declaração de imposto de renda, se pergunta, né, mas eu tenho que declarar ou não? Né, eu não cheguei lá nos 28 mil de rendimento tributável, ou eu não sei como que eu calculo para saber, porque minha única fonte de renda é o MEI. Então, assim, como que a gente pode tá mostrando, né, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, esclarecendo essas dúvidas, qual é a base de cálculo que o MEI pode utilizar para que ele utilize os rendimentos da empresa dele, comprovando isso na pessoa física? Joia. Bom, nós procuramos sempre orientar, né, que o MEI faça a sua declaração na pessoa física, tá? Em virtude de que é um comprovante que ele tem para uma abertura de uma conta corrente, é um comprovante que ele também tem para ele conseguir efetivamente um financiamento. Então, dentro desse composto, o MEI ele subdivide em 3 ramos específicos: comércio, indústria e transporte, onde a carga tributária que é avaliada é em 8%, né, de uma forma presumida. Aí nós temos o transporte de passageiros, que é 16% em cima do faturamento bruto anual, e serviços em geral, que é 32%, certo? Tá. Vamos pensar no exemplo prático, né? Vamos imaginar que o MEI ele teve uma receita bruta de 75 mil no ano. Tá? Lembrando, é importante ele fazer esse acompanhamento mensal, né? Aí ele teve em torno de 15 mil reais de despesas anuais, incorrentes para a atividade dele, certo? Sendo uma empresa de serviço, nesse nosso exemplo, vamos pensar o seguinte: se ele é tributado presumidamente a 32%, então se nós pegarmos o faturamento bruto anual dele, 75 mil, e tirarmos os 32%, nós teríamos 24 mil de uma parcela isenta, certo? Ele calcular o imposto de renda dele, se ele tem ou não tem dever a pagar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 75 mil reais do faturamento bruto, vai deduzir a despesa incorrida no ano, menos esse fator de presunção dos 32% sobre o faturamento, no nosso exemplo, 24 mil. Logo, ele teria 36 mil reais aí, de rendimento, né, para ser passivo de tributação. Então, daí, nesse caso, ele passaria a ser obrigado a declarar imposto de renda pessoa física. Seria obrigado porque extrapola o limite máximo que eu falei agora há pouco, né, que está em 28.559,70. Legal, é importante a gente deixar claro, né, que é um ou outro ou os dois, né, em relação a teto de rendimento, né, porque no exemplo que você nos trouxe, rendimento isento fica abaixo dos 40 mil, porém o rendimento tributável fica acima
né, dos 28.557, né? Isso. Então, isso é importante a gente deixar claro que chegando em um dos critérios, a gente passa a ter essa obrigatoriedade. Isso mesmo. Então, assim, é importante que o MEI se atente a esses detalhes, né? O faturamento dele é bruto, né? Não é o líquido, então o faturamento bruto com ou sem emissão de nota fiscal, tá? E as despesas que incorreram dentro da sua atividade econômica. Lembrando que essas despesas, elas devem estar ligadas à pessoa jurídica. Perfeito. A gente não pode misturar a pessoa física com a jurídica. Então, as despesas que foram efetivamente para a pessoa jurídica. Legal. E, Nigro, hoje, por lei, né, o microempreendedor individual não é obrigado a ter, né, o profissional de contabilidade junto à sua empresa, por mais que a gente reforce que é um profissional importante e que sempre que o microempreendedor individual precisar desse auxílio, ele possa, sim, recorrer a um profissional da área contábil para estar ali orientando e lhe ajudando. Um dos pontos, né, que também a legislação traz é essa questão da escrituração contábil, né, pelo fato do MEI não ter obrigatoriedade do contador, automaticamente ele fica um pouco isento dessa escrituração contábil. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa escrituração contábil e qual é o impacto que ela tem hoje na empresa, para fins aí de declaração de imposto de renda. Joia. Então, você falou com toda a propriedade, né? O MEI não tem a obrigatoriedade de ter a assinatura de um profissional contábil, acompanhamento mensal em relação a isso, e tudo sem enquadramento tributário. Em contrapartida, é importante que o MEI ele tenha um relatório das suas receitas e despesas, né? Tanto é que esse relatório é disponível, o SEBRAE oferece relatório também dentro da sua plataforma, onde o MEI ele vai lançar o seu faturamento bruto com nota e sem nota, mês a mês, e as suas despesas. Então, nessa conta mensal de janeiro, vamos pegar, né, o exercício anual, de janeiro a dezembro, total de faturamento do mês, menos as receitas e o resultado. Então, ele vai fazendo esse acompanhamento para que no final do exercício de 2012, no final dos 12 meses, ele consiga avaliar realmente qual foi o faturamento dele. Tá? Apesar de que na declaração, essa informação, ela é por livre e espontânea vontade do empreendedor, né? Ele declara esses valores que foram faturados, né? Mas não podemos deixar de ressaltar a importância da emissão das notas fiscais, enfim, para que você tenha o correto acompanhamento da sua como PJ. Legal. Eu vou trazer aqui algumas perguntinhas que a gente está recebendo das pessoas que estão nos assistindo, e eu vou para a pergunta que o José fez. Ele diz aqui que ele é aposentado, que trabalhou em regime CLT em 2019, e pergunta se ele precisa declarar os valores da aposentadoria também, na pessoa física dele. Joia. Boa tarde, senhor José. Veja só, se o senhor passar do valor da aposentadoria dos R$ 28.559,70, o senhor tem a obrigatoriedade de fazer essa declaração. Tá? Então, o termômetro aí é o valor efetivo que a Receita estipula do teto para a declaração de imposto de renda, tanto para isenção ou para a declaração. Legal. O próprio José aqui, ele também nos manda uma pergunta dizendo que ele também, né, pagou como MEI em 2019, mas ele não teve nenhum faturamento. Como que ele declara esses valores que ele pagou? Na pessoa jurídica, no caso do DAS NCMEI, que é o caso dele, ele vai fazer a declaração dele zerado. O recolhimento, ele não vai, como ele já é aposentado, não haverá reflexo nenhum em relação a isso. Legal. E vale lembrar que, assim, né, você não ter faturamento durante o ano não desobriga, né, você a fazer a tua declaração como microempreendedor individual,
como também aquelas pessoas que não realizaram o pagamento das suas guias também não ficam isento disso, né? Exatamente, isso aí é um ponto importante, até porque a partir do momento que você tem o MEI aberto, você é uma pessoa jurídica, tem que ficar muito claro isso, e sendo pessoa jurídica, você tem obrigatoriedade. Tá? Então, não tendo o faturamento, né, não vendi nada no ano de 2019, não fiz nenhum tipo de transação. Não tem problema, na declaração você vai lançar o teu faturamento zerado, certo? Mas você tem que fazer essa declaração. Legal, esse ponto vai um pouco em cima da pergunta que o Wagner fez para nós aqui. Quem não conseguiu fazer os pagamentos do DAS em 2019, como faz a declaração em 2020? É obrigatório fazer esses pagamentos para realizar a declaração? Não, não necessariamente. Ele vai lá, faz a declaração dele normal no tempo hábil, e assim que ele puder regularizar a situação anterior, ele vai emitindo as guias das DAS e vai efetuando o pagamento. Não está atrelado à declaração de rendimento junto com o pagamento da contribuição. Não é um critério condicionante, né? Não é obrigatório estar em dia, mas é importante também a gente ressaltar aqui, né, Nigro, que se você fez a tua declaração com meses de pagamento em aberto, é importante que a partir do momento que você efetue o pagamento desses boletos, você retorne e faça uma declaração retificadora, né? Até para você informar a Receita Federal que aquela dívida existente ela foi quitada, é isso? Isso mesmo. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando você tem pendência anterior, você regulariza a situação com a entrega da declaração devida no período definido, vai fazendo os pagamentos. A partir do momento que você efetuar o pagamento integral dos 12 meses anteriores, você retorna e faz uma retificadora, informando que houve a complementação, né, e a quitação desses débitos junto à Receita Federal. Tá? Lembrando que o não pagamento dessas guias, ela pode gerar no futuro até uma dívida aí ativa no nome da pessoa. Uma transferência para o CPF do empresário, né? Isso é importante a gente destacar, porque a responsabilidade entre cidadão e empresário, ela acaba se misturando nesse momento, né? Se misturando, exatamente. Então, por isso que tem muitos MEIs que confundem muito a transição da pessoa física à jurídica, né? Como por não ter faturamento, deixa de declarar, sabe? Então, assim, é importante que procure-se fazer o pagamento da DAS. Se por algum motivo não quiser mais estar operando com o MEI, né, faz os pagamentos, a quitação ou não, e faz a extinção, se for o caso, certo? Não deixe parcelas para trás, vá organizando a vida financeira, porque se você não fizer a declaração, não fizer o pagamento da DAS, isso vai incorrer para você numa dívida ativa na pessoa física daí. Legal. Uma outra pergunta que veio aqui é do Silvinho. Ele fala assim: sempre entro no portal do MEI e faço a declaração bruta. Esse é o procedimento ou estou fazendo algo errado? Né? Então, na verdade, é legal também esse ponto a gente deixar claro, né, que aqui no Sebrae a gente tem recebido alguns relatos de microempreendedores individuais que falam: poxa, mas eu acessei um determinado site, esse site está me cobrando algumas coisas, alguns valores. É importante a gente deixar claro que o portal oficial do governo federal é o www.portaldoempreendedor.gov.br, e que nele é que esse microempreendedor individual vai poder estar realizando todos esses procedimentos, né, Nigro? O que o portal aí pode ser um aliado para ajudar o microempreendedor individual na realização dessas obrigações que ele tem durante os meses e durante o ano para realizar? Joia. O portal do empreendedor é importante, o que o Rodrigo comentou, porque o oficial, vocês têm que ficar atento no gov.br. Então, portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o portal oficial
do governo federal, onde tem todas as informações pertinentes ao MEI. Tá? Inclusive, quando você entrar no portal, na faixa superior em cima, quase centralizado na sua tela, você tem um link lá de dúvidas frequentes. Então, ali você tem várias, como se fosse um FAQ de perguntas e respostas, onde o governo federal esclarece uma infinidade de dúvidas quanto à operação aí do MEI dentro dessa conjuntura toda econômica e necessária de declarações, isenções, auxílios, enfim. Então, ele traz todo esse cabedal aí de informações necessárias. E não há custo nenhum para esse tipo de operação, tá? Tem que deixar muito claro para vocês em relação a isso. É tudo sem custo, ofertado aí pelo governo federal. Tanto a emissão das guias, quanto a realização da declaração, né? Exatamente. Né? A partir do momento que você se tornou MEI, você fez uma conta no gov.br, né, que é te dado uma senha, e através dessa senha você consegue fazer os acessos até de outros mecanismos tecnológicos que o governo vem implementando, e conjuntamente a isso, com o teu CNPJ, você entra para emitir a sua guia, né, no portal e realizar a sua declaração. Tá? Tudo conjunto, não tem, vamos dizer assim, é bem fácil, bem intuitivo de ser realizado. Legal, e é importante a gente reforçar também, né, que o Sebrae tem uma grande parceria com as prefeituras municipais, né, não só aqui no Paraná, como em todo o Brasil, onde essas prefeituras, através da Sala do Empreendedor, auxiliam esses microempreendedores individuais, desde o seu processo de formalização até esses processos de emissão de pagamento, realização da declaração, alteração de alguma informação no CNPJ, ou até mesmo a baixa da empresa. Então, o Sebrae tem essa parceria com as prefeituras. Vocês que tiverem alguma dúvida, será que no meu município tem ou não tem? Entra em contato com o Sebrae e verifica se no teu município tem Sala do Empreendedor e busque esse auxílio gratuito também, né? Uma outra pergunta que o Regis Rocha traz aqui para a gente é: o valor recolhido no DAS regular soma ao cálculo para aposentadoria junto a outros valores recolhidos no INSS? Né, isso foge um pouquinho aqui da nossa discussão, mas vamos lá, Nigro. Se você se sentir confortável aí nessa pergunta do Regis, vamos ver o que a gente pode ajudar ele aqui. Boa tarde, Regis, tudo bem? Vamos pensar da seguinte forma: se você tem outras fontes de renda, né, de recebimento, toda teus recolhimentos junto ao INSS, eles vão somar, tá? Só que a gente vem acompanhando já há um bom tempo as mudanças do critério do governo federal. Então, esses critérios, eles vão se basear de acordo com uma série de outras variáveis que vão incorrer no aumento ou redução do seu valor de aposentadoria futura. Tá? Em vez de regra, né, você sendo MEI, você já tem o recolhimento que é equivalente a um salário mínimo. Certo? A grande questão isso eu não consigo te responder, até porque nós não sabemos no futuro se essa transição vai funcionar dessa forma ou não. Então, se outras remunerações que você teve, outros recolhimentos relativos ao INSS, eles vão somar e vão te aumentar, por exemplo, ao invés de eu vou ter 2, 3, 4 salários. É difícil a gente afirmar isso nesse momento que a gente vive de mudança. Mas, de certo as contribuições feitas ao INSS, todas elas são somadas. Tá? Legal, bacana. Essa informação é importante porque a gente tem que também saber o histórico, né, das contribuições, e isso o órgão responsável realmente é o INSS. Então, essas dúvidas a gente até orienta que esses MEIs busquem o INSS para saber como que está o seu histórico de contribuições, mas reforço aquilo que o Nigro comentou: o microempreendedor individual, ele, com o pagamento mensal, ele tem a sua contribuição para o INSS, mas lembrando que é sempre base de um salário mínimo, né? Isso Temos mesmo. uma outra pergunta aqui,
que seria da Jandira, né? Ela tem uma dúvida, porque ela tem um MEI, mas ela também tem trabalho registrado. Então, quando a Bri estava desempregada, voltei para a empresa que trabalhava e na declaração de pessoa física tenho que colocar o MEI. Então, isso é legal a gente tirar essa dúvida, Nigro, porque volta lá no início da nossa conversa em relação a esses dois papéis que o MEI tem, né? Tanto de cidadão assalariado, né? No caso aqui da nossa colega Jandira, quanto também esse lado de empresário proprietário de um CNPJ. Isso mesmo. Boa tarde, Jandira. Vamos pensar, então, da seguinte forma, né? Todos os seus rendimentos, por mais que você seja assalariada, você tem o recolhimento do teu INSS, você tem férias, você tem gratificações, você tem uma série de componentes que vão estruturar o teu rendimento, certo? O cálculo é bem simples. Você vai pegar tudo que você recebeu como assalariada, certo? Vai fazer o cálculo de quanto você recebeu como MEI. Se o valor somatório das remunerações, tanto assalariada quanto MEI, forem superiores aos R$ 29.559,70, aí você é obrigada a fazer a declaração, certo? Então, as duas funções, elas se juntam em virtude do teu rendimento. Tá? Legal, elas se somam, né? Então, é importante deixar claro que nós temos dois rendimentos aí, né? Tanto como CLT como empresário, né? Isso mesmo. E aí eu entro um pouquinho num viés, um pouquinho das deduções, né? Porque a gente sabe que o imposto de renda, a gente declara, né, o quanto de rendimento nós tivemos, mas também a gente sabe que pelas regras do imposto de renda existem algumas deduções ou os chamados abatimentos. Isso. Né? O que, por exemplo, né? Porque, por exemplo, eu sou pai, eu tenho um filho e eu pago a escola dele. Isso entra como abatimento? Não entra? Que outros serviços aí que nós, como cidadão, fazemos e pagamos que pode ser utilizado para abatimento do imposto de renda e qual o impacto que isso tem em a gente declarar ou deixar de declarar isso? Joia. As deduções, elas são válidas por dependente, tá? No valor máximo de R$ 2.275,08, tá? Para fins de cálculo IR. Tá? As deduções, elas são educação, na sua grande maioria, até o valor anual de R$ 3.561. Tá? Então, é importante deixar claro, o valor anual, não é o valor mensal. Tá? Por dependente. Então, eu tenho mais de um filho, tenho 2, 3 filhos. Então, cada filho terá o direito ao abatimento de R$ 3.561,50. Tá? Com esses gastos referentes ao quê? Creche, escola, ensino infantil, fundamental, médio, além dos cursos técnicos e pós-graduação, mestrado e cursos profissionalizantes. Tá? Lembrando que tem o teto em máximo aí também de que você possa colocar o seu filho aí na declaração. Né? Legal. Além também de dentista, né, algumas outras atividades aí também acabam sendo enquadradas como deduções, né? Exatamente. Eu trago aqui uma pergunta do Fábio, complementando um pouquinho a pergunta que a Jandira fez anteriormente para a gente em relação a esse papel de empresária e CLT na declaração. O Fábio ele traz o comentário de qual é o impacto que nós sofremos a partir do momento em que a gente não realiza corretamente a transmissão das informações para a Receita Federal, tanto do MEI quanto as informações de pessoa física dos nossos rendimentos. Ótima pergunta do Fábio, né? Isso, o Fábio Passos. Fábio Passos, ótima pergunta sua. Veja só, a Receita Federal do Brasil, uma das maiores instituições no mundo, onde os seus sistemas de informações são extremamente integrados. Tá? Então, tudo que a pessoa física e jurídica ela faz, a Receita sabe o que está sendo feito. Então, existe, obviamente, um controle em relação a isso e um monitoramento. Tá? Então, quais são as incorrências que podem acontecer?
Se tiver um faturamento muito alto, um rendimento muito alto, e um faturamento na pessoa jurídica, como o MEI, também muito alta, e a Receita Federal identificar isso, ela pode te autuar. Vai autuar em que sentido? Ela vai te notificar dizendo que identificou uma inconsistência nos seus dados e vai pedir para que você compareça à Secretaria da Receita Federal, nos postos de atendimento, para levar os documentos físicos do que você fez de declaração. E com isso eles fazem uma pré-auditoria para identificar. Se for identificado que houve uma divergência de valores entre o que você realmente auferiu como rendimento e o que você declarou, você sim está passivo a ser autuado, tá? Ser multado, e aí tem várias instâncias de multas, enfim, mas você pode ser autuado sim. E o legal nessa pergunta do Fábio, para a gente reforçar também, é que o MEI, muitas vezes, a única fonte de renda acaba sendo o recurso, né, o dinheiro que ele ganha pela própria empresa. Como que funciona um pouquinho, Nigro, essa questão do MEI? O MEI pode retirar prolabore, que é o salário que a empresa paga para o seu administrador, que no caso é ele pagando para ele mesmo, né, em caráter de salário. Como que funciona isso na declaração? Ele tem essa obrigatoriedade daí de ter um contador para fazer isso para ele, não precisa? Como que a gente pode orientar aí as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? No caso do Prolabore, pelo valor de faturamento do MEI mensal, ser um valor relativamente baixo, na faixa de 6.500 e pouquinho, o que acontece? Ele pode sim fazer uma retirada de Prolabore, tá? Ele define o valor dele, normalmente nós orientamos que seja na faixa de um salário mínimo, tá? E esse valor vai declarar no imposto de renda dele, da pessoa física, se for o caso. Tá? Então ele faz essa retirada e declara. Não há necessidade de passar por contador, efetivamente, tá? Porque no caso dele, não existe formas, ele já faz o pagamento do INSS já através do DAS. Então, se o funcionário do MEI, aí sim, é importante daí ter um acompanhamento de um profissional contábil, porque existem outros órgãos que são envolvidos, que é o INSS, para envio de informações e tudo mais, que o MEI não tem essa condição de realizá-lo sozinho. Tá? Outros aspectos aí de trabalhistas, né? Que realmente são questões bem delicadas e que, mais uma vez, eu reforço que a gente orienta que, de fato, busque, né, o auxílio, a orientação de um profissional da área contábil. Né? Isso mesmo, até porque requer outras ferramentas, né, que não estão disponíveis para todos os usuários. Então, o profissional contábil, ele sabe qual é a ferramenta e ele sabe como fazer a informação ao fisco da melhor forma possível. Né? Legal. Uma outra pergunta que veio aqui do Mário, né, a gente acabou reforçando um pouquinho isso anteriormente, mas vale a gente falar novamente. Ele pergunta assim: não emito nota fiscal, posso declarar só o rendimento bruto? Na verdade, com nota ou sem nota, você tem que declarar o rendimento bruto, né, Nigro? Exatamente. Então, assim, é importante ressaltar que você, MEI, você tem que declarar o faturamento. O que é o faturamento? Tudo aquilo que você vendeu. Tá? Mas eu tirei 1.000 para isso, 500 para aquilo. Não, é o faturamento. Tá? O que você efetivamente vendeu para um terceiro, ou prestou um serviço, certo? Seja ele com nota fiscal ou sem nota fiscal. Então, por isso... Em resumo, toda a grana que entrou no bolso. Toda a grana, bufunfa, faz-me rir que entrar no bolso, tem que ser anotado. Por isso, a importância do mapa de financeiro, que você vai anotando as suas vendas, né? Até para não se perder nesse sentido. Isso, e vale reforçar, né, que o MEI, emitindo nota ou não emitindo, o imposto que ele paga todos os meses, ele é fixo, né? Então, uma coisa que nós aqui no Sebrae sempre reforçamos é: você que é MEI, emita nota para todos os seus clientes, porque você não vai estar pagando mais ou menos imposto por isso, mas só
a questão de você emitir a nota fiscal já traz uma credibilidade para sua empresa, né? Porque hoje Exatamente. nota fiscal, de fato, é uma credibilidade. Você fala, poxa, de fato é uma empresa que está em dia com seus pagamentos, está cumprindo as suas obrigações. Não, eu, como consumidor, eu não preciso pedir, né? A própria empresa já de pronta, proativa, já emite a nota para mim e não me pergunta. Então, a nota fiscal realmente acaba sendo uma credibilidade nesse momento. Sem sombra de dúvida, até porque, assim, a nota fiscal, ela vai, né, trazer para o consumidor que está consumindo esse teu produto ou serviço a credibilidade, né, que você é uma empresa, que você está ofertando a nota, e em termos gerais, a empresa tem a obrigatoriedade de emitir essa nota fiscal. Tá? Eu já ouvi alguns meses falando assim, meu cliente pediu nota fiscal e eu disse para ele que eu não sou obrigado. Peraí, tem que tomar cuidado com isso, porque você tem o Código de Defesa do Consumidor que diz que, né, todo serviço ou produto que você compre, você tem direito a ter sua nota fiscal. Então, né, a gente tem que cuidar com esses aspectos. Né? Então, o MEI não tem nenhum tipo de tributação adicional, ele pode emitir quantas notas ele quiser durante o mês, lógico, dentro do limite tributado dele, e ele pode emitir quantas notas forem, então você não vai ter impacto, diferentemente de outros regimes tributários, que a tributação é variável em cima do faturamento bruto. Né? Então, é outro regime que não tem a ver com o MEI. Então, o MEI Legal. De quantas notas forem. E isso que você falou é importante, né? Dentro do seu limite de faturamento, né? Vamos lembrar que o MEI, se a gente pegar que ele abriu a sua empresa em janeiro e foi até dezembro, ele tem direito a R$81 mil no ano, mas se no primeiro ano, no ano de abertura da empresa, ele constituiu a empresa em qualquer outro mês, exceto o mês de janeiro, para o primeiro ano esse valor vai ser proporcional aos meses que restam até o final do ano, até dezembro, né? Exatamente, né? Avaliando a questão do mês de competência. Então, ele vai ser, né, ele vai iniciar o pagamento dessas obrigações, enfim, inclusive da própria declaração dele, em virtude da proporcionalidade, tá? E o rendimento também. Legal. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui também da Jandira, e muito obrigado, tá, Jandira, por estar realmente conversando aí com a gente, né? A ideia é ser um bate-papo mesmo, a gente interagir com todo mundo que está nos assistindo. Então, quem tiver pergunta, fique à vontade para mandar aqui no chat, na medida do possível, né? A gente vai, na medida do possível de tempo, a gente vai respondendo. Uma outra pergunta que a Jandira fez aqui tem muitas pessoas que já se anteciparam, né? E já fizeram a sua declaração de imposto de renda, mas por desconhecerem essa questão da necessidade de ter que declarar os rendimentos do MEI também na sua pessoa física, dentro, né, de tudo que a gente já conversou desde o início da nossa transmissão. O que a Jandira pode fazer agora, Nigro, já que ela já transmitiu a declaração de imposto de renda pessoa física dela sem informar esses rendimentos do MEI? Ela pode fazer uma retificadora? Tem prazo para isso? Como que ela pode proceder? Ai, gente, brincadeira. Não, você pode fazer a retificadora, né, da mesma forma que a pessoa jurídica pode fazer, a física também pode, tá? Não existe um prazo pré-determinado, mas o importante é assim, né, quanto antes você fizer a retificadora, melhor, né, porque, como eu falei, a Receita Federal vai apurar as declarações e se identificar inconsistência, não adianta você fazer a retificadora depois. Tá? Você vai ser multado da mesma forma. Então, o importante é que, se você identificou que, por algum motivo, né, a tua fonte os teus rendimentos vão extrapolar e você vai precisar fazer a declaração, ou fez a declaração já, mas faltou o MEI, vai lá, faz a retificadora, não tem problema nenhum. Usa, né, esse critério que eu passei para vocês agora há pouco, né, da receita bruta, as deduções das despesas, identifica qual que é a parcela de isenção e qual que seria o valor de tributo a ser colocado lá nos bens, nas obrigações.
Então não precisa fechar agora o período de 30 de junho para daí ela fazer a declaração retificadora posteriormente. Ela pode fazer se ela quiser hoje? Pode fazer hoje já, se quiser. Tá? É até assim, o que a prática nos mostra? Quanto antes você fizer a retificadora, é melhor. Tá? Por mais que feche também o prazo, você pode fazer depois, mas quanto antes, melhor. Porque você evita aí outros problemas que podem adivinhar aí junto com a Receita Federal. Legal. Então aí, ó, Jandira, você já fez a declaração de pessoa física cedo, vamos retificar, colocar lá suas informações como microempreendedor individual para ficar em dia com a Receita Federal. Um outro ponto que o Fábio nos traz aqui, se é possível fazer retificação de IPF, eu acredito que ele está falando aqui da declaração, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, no caso o MEI, levando-se em conta a declaração realizada de forma errônea. Ou seja, por algum motivo, eu esqueci de contabilizar lá no MEI um determinado mês, e na minha PF eu esqueci ou informei de forma errada alguma informação de algum rendimento. Como que a gente pode fazer essas correções, Nigro? Joia, Fábio, é o mesmo procedimento, tanto na pessoa física quanto na jurídica. A hora que você abre a tua declaração da pessoa jurídica, ele tem um campo que você assinala como retificador. Você retifica o que for necessário e reenvia. Tá? Isso também pode ser feito a qualquer tempo. Lembrando que seja feito, você tem um prazo, né, até 30 de junho, então você faz a declaração. Se for o caso, você retifica, né, ou antes, não tem problema nenhum. Tá? Importante que você tem que fazer a declaração. Tá? Ele faz a retificadora, se for o caso. Na pessoa física, a mesma coisa. Fiz a declaração, identifiquei que tem algum erro, tem alguma coisa que não está consistente, faltou alguma informação, vai, abre o sistema e pede a retificadora também. Daí se emite, ajusta o que for necessário e envia. Não tem problema. Tá? Legal. O importante é a gente estar em ordem, né, com o fisco, com as informações atuais da nossa realidade fiscal, né? Não esperar eles nos acionarem, mas sim nós já fazemos a correção antecipadamente. Exatamente, eu até ressalto isso, porque alguns contribuintes falam o seguinte, então eu não vou fazer a declaração agora, ou eu não vou deixar passar o prazo, daí eu declaro e retifico. Não precisa. Você declara do jeito que está, as informações que você tenha, e se houver necessidade, você retifica depois. Tá? Porque também acontece o inverso, às vezes tem contribuintes que, por algum motivo, não conseguiu uma informação a tempo para fazer. Né? Então, emite a declaração dentro do prazo e manda. Aí depois você vai lá e retifica, não tem problema nenhum. Legal, e até lembrando, né, que o prazo ele é sempre importante ser cumprido, por mais que posteriormente depois a gente tenha que fazer uma retificadora, porque a gente cumprindo o prazo a gente evita a geração de multa, né, o pagamento das multas que envolvem tanto do MEI quanto na declaração de pessoa física, né? Isso mesmo. Então, segue a data e fica tranquilo. Um ponto que eu queria tocar agora, Nigro, é um pouquinho... Hoje, cartão de crédito, né, pagamento em cartão de crédito é uma coisa que é muito usual, né? Talvez seja hoje a forma de pagamento que as pessoas mais utilizam para aquisição de mercadorias, pagamento de serviços e tudo mais. Então, eu queria entrar num aspecto que envolve justamente os microempreendedores individuais que prestam serviços para outras empresas ou recebem pagamentos por cartão de crédito. Então, assim, recentemente saiu uma instrução normativa, né, da Receita Federal que fala, né, sobre esse recebimento, essa administração para pagamentos de cartão de crédito, que envolve lá o imposto retido na fonte, né? Esse é um assunto que talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo nesse momento tenham desconhecimento mesmo, porque não é uma coisa que é usual, né, a gente conversar.
Então, eu gostaria que você contextualizasse aí rapidinho, né? A gente tem mais 15 minutinhos aqui de transmissão, contextualizar o que é esse imposto retido na fonte, o que gera isso, e como que o MEI que trabalha com cartão de crédito, né, recebe dinheiro via cartão de crédito, como que ele tem que proceder em relação a isso na declaração de imposto de renda dele. Se ele precisa, né, alcançar lá os limites de rendimento tributável e não tributável, ou por ele ter essa operação já realizada no seu dia a dia como opção de pagamento dos seus clientes, ele já passa a ter uma obrigatoriedade direta. Como que funciona um pouquinho isso? Joia. Vamos pensar o seguinte, né, as operadoras de cartão de crédito, né, especificadamente, elas informam a Receita Federal todas as suas transações em um formulário eletrônico, ele é chamado e-financeiro. Tá? Essa foi mais uma obrigação acessória criada em 2015, tá? Onde incluiu-se mais uma variável num documento chamado SPED fiscal. Acho que todos já devem ter ouvido falar nesse termo, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, a partir de 2015, houve essa centralização, né, e os cartões de crédito faziam a retenção e informam a e-financeira dessas operações, através desse SPED, certo? No caso do MEI, agora, dia 6 de maio de 2020, houve uma instrução normativa desobrigando o MEI de prestar essa informação em relação aos impostos retidos. Tá? Mas, lendo atentamente essa normativa, o que nós vemos? Que eles isentaram apenas as operadoras de cartão de crédito, certo? Só que existem outros serviços que o MEI... Então, por exemplo... sou MEI, tenho uma franquia, então eu pago royalties, eu faço um serviço técnico, tenho uma assistência técnica, ou ainda, muitos MEIs nessa pandemia estão fazendo o quê? Estão colocando seus produtos para venda via e-commerce através de plataforma de terceiros, onde existe o pagamento de uma comissão. Então, vamos supor, eu vou lá colocar o meu quichute, nem sei se existe quichute, vou pôr o meu quichute para vender lá no e-commerce, vendi. E eu pago para a plataforma um percentual, 5, 8, 10. Então, isso é chamado comissão. Então, naturalmente, esse valor, ele vai, um percentual dele, em torno de 1,5%, ele vai ser retido. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar atento a essas questões, certo? E o importante é ressaltar que tudo isso está intimamente ligado à atividade econômica que esse MEI exerce. Certo? Então, assim, quem tem uma dúvida mais aprofundada sobre esse requisito, o que eu peço? Procura um contador, abre o teu CNPJ, mostra para ele qual é o seu KNAI, para ele poder verificar com clareza a obrigatoriedade ou não. Tá? Deixando claro que, na normativa expedida pela Receita Federal da desobrigação, é relativa a cartão de crédito, da maquininha, daquele... do PagSeguro, da minizinha, das maquininhas, em relação a isso. E ele não fala das demais possibilidades de retenção, não. Tá? Que seria aí no caráter das comissões, que você comentou com a gente. Das comissões, exatamente. Então, existe a possibilidade de retenção. Tá? Esse é um tema bem delicado, até porque... não existe com clareza uma determinação específica do que é o que. O que na legislação é a questão do cartão de crédito. E os demais requisitos, não. Então eu já puxo nesse assunto aqui uma pergunta da Maria Garcia. Ela fala, eu tenho um estacionamento para fazer a declaração do MEI, ela preenche os relatórios e anexa o extrato dos recebimentos da maquininha de cartão de crédito e envia lá pelo portal do empreendedor. Então, perante essa instrução normativa nova da Receita Federal, ela está fazendo o procedimento correto, Nigro? Porque ela só está fazendo o recebimento via cartão de crédito.
ela não paga nenhuma comissão aí para ninguém. Isso mesmo. Apesar de ter essa retenção, né, feita pela PagSeguro, pelas operadoras de cartão, ela não tem obrigatoriedade de declarar esse valor à parte. Então, ela pega o faturamento dela, que foi vendido no cartão, e demonstra junto com o seu faturamento. Né? Legal. Voltando um pouquinho aqui para a questão da retificação dentro das declarações, né, que o MEI faz, mas daí como MEI, não como pessoa física. O Fábio aqui nos pergunta, houve um erro na declaração de 2018, posso retificar 2018 e 2019 a fim de corrigir? Eu acho que isso é muito do que você já disse anteriormente, né, Nigro? Fábio, pode sim retificar anos anteriores, né? E não tem problema, no momento que você entrar lá no portal do empreendedor, você vai ver que vai ter uma linha que é original com os anos, e logo abaixo vai ter uma retificadora com bolinhas ali para você selecionar o ano qual você quer corrigir a informação inicialmente informada por você. Então não tem problema, deve sim fazer a retificação desses valores o quanto antes, até porque, lembrando que se você fez a tua declaração com pagamentos em aberto e no ano seguinte você conseguiu colocar em dia esses pagamentos, você deve voltar lá na declaração do ano anterior e fazer a retificadora informando que todos os pagamentos estão corretos, tá? Isso mesmo. Outro ponto aqui, Nigro, que eu queria abordar rapidinho, né, para a gente já ir para os finalmentes aqui. Em relação às deduções, né, o José aqui faz uma pergunta para nós, em relação às deduções da declaração de imposto de renda pessoa física, tá? Sim. Honorários advocatícios, é possível ter dedução no imposto de renda pessoa física? Não é possível. Tá bom, então aí, ó, Fábio, José, desculpa, que nos perguntou. Então, nesse momento, honorários advocatícios não seria permitido dedução. Ok. E até se me permite, claro, que empregada doméstica não tem mais dedução a partir desse ano, tá? Então, legal, boa observação. Muitas pessoas, né, fazem o recolhimento do INSS, da empregada doméstica, e faziam a dedução até o ano fiscal passado, de 2018 em relação a 2019. A partir de 2019 para o ano 2020, não é possível mais você utilizar essa forma aí de dedução do imposto. Legal. Então, assim, né, Nigro, de forma geral, né, para a gente fazer um resumo aí de tudo que a gente conversou nessa quase uma hora, é importante, então, que o MEI fique atento, né, muito que se fala hoje, você sendo MEI, você não é obrigado a declarar imposto de renda pessoa física, então não é bem assim, né, não é bem assim. Conversa que nós tivemos hoje, então vale a pena o MEI se atentar a essas regrinhas aí de cálculo do lucro presumido, né? Então 8% para comércio, 16% para transporte, 32% para atividades de prestação de serviço em geral. Inclusive no site do Sebrae tem essas informações, né? Para quem não conseguiu pegar aí a forma de cálculo que o Nigro nos explicou, lá no site do Sebrae tem bem passo a passo ali com uma tabelinha bem ilustrativo para a gente poder fazer os nossos cálculos e fazer a identificação. E eu, né, para também convidar todo mundo que está nos assistindo a continuar, né, acessando o portal que o Sebrae criou nessa mobilização de ajuda aos microempreendedores individuais, né? Nesse ano nós completamos 10 milhões de microempreendedores individuais formalizados aqui no Brasil, então vocês realmente são um número muito significativo e muito expressante, né, de empresas constituídas no nosso país. Então mantenham, né, e acessem o www.sebrae.com.br/MEI,
que é uma plataforma que os Sebrais de todos os estados estão juntando conteúdos muito legais, muito bacanas, para estarem ajudando o MEI a cada vez mais ter uma melhor gestão da sua empresa e poder, sim, ter alternativas para superar esse momento delicado que a gente está vivendo da melhor forma possível. E também aproveito para fazer um segundo recado para todos que estão nos assistindo, que o Sebrae aqui do Paraná tem uma comunidade, né, que chama Vida de MEI, que é exclusiva para vocês, microempreendedores individuais, onde a gente também trata diversos assuntos, desde esses assuntos que a gente conversou hoje sobre mudanças na legislação que impactam diretamente, né, no dia a dia e na vida do MEI, propriamente dito, como também orientações, dicas sobre marketing, finanças, planejamento, mídias sociais, né, que está sendo uma saída, né, bem grande hoje para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, estar nesse ambiente digital é uma alternativa bem importante que as empresas estão buscando nesse momento. E aproveito também já, Nigro, para te agradecer, tá, por topar aí com a gente aqui, não só do Sebrae Paraná, mas de todos os Sebrais do Brasil inteiro, a estar fazendo essa live para a gente esclarecer as dúvidas, né, que tanto surgem em relação à declaração de imposto de renda para os MEIs que estão nos assistindo. E deixo aí esse restinho para você também dar o teu recado final aí para a gente. Joia. Bom, eu que agradeço o convite do Sebrae, né, para poder estar explanando um pouquinho sobre essas questões tributárias, fiscais, contábeis, financeiras, né, para os MEIs, que é um regime tão importante para o desenvolvimento do nosso país, né, e muito bem colocado por você. O apoio que o Sebrae dá, né, oferece para o MEI é fantástico, sensacional, é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa nação. Então, assim, como cidadão, como MEI, você tem um papel significativo para esse desenvolvimento. E o Sebrae está intimamente ligado a isso. E, claro, quanto mais você leva você faz o seu acompanhamento, o seu planejamento financeiro, você participa dos cursos que o Sebrae oferece, das capacitações, você vai melhorar o seu desempenho, né, pessoal e profissional, e, consequentemente, vai conseguir maximizar mais os seus rendimentos. Que esse é o objetivo maior, né? Você começa como MEI, você quer tornar-se uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e assim vai. Então, agradeço, né, o convite, espero ter auxiliado a todos, de uma forma ou de outra, e que precisarem, estou à disposição, hein? Tá joia? Muito Maravilha, obrigado. Nigro. Eu que agradeço. E, pessoal, devido a esse momento, né, grande parte das unidades do Sebrae espalhadas pelo país está fechada para o atendimento presencial, mas não esqueçam, todos os Sebrais estão pelos seus canais digitais realizando atendimento, porque esse é o momento que a gente sabe que cada vez mais a gente tem que estar do lado de vocês e estamos, né, estamos à disposição de vocês para aqueles estados que estão com atendimento presencial, mas também para aqueles que não estão, busquem os canais digitais do Sebrae, entrem em contato com as unidades do Sebrae nos seus estados, nos seus municípios, e a gente está do lado de vocês e queremos superar juntos esses momentos e vamos superar, não temos dúvida disso, esse momento vai passar e a gente vai ser muito próspero. E contem com o Sebrae. Muito obrigado para todo mundo e uma boa tarde. Boa sorte para todo mundo, forte abraço, vamos que vamos. Tchau, tchau, gente. Obrigado.